Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito de como e onde você está vendo esse vídeo. Mas eu me chamo John Kelvin dos Santos Silva e estou fazendo esse vídeo a pedido do professor Acílio para explicar um tema que ele disponibilizou para minha sala. O assunto que eu fiquei é o dióptero plano, que eu percebi antes de escolher esse tema que muitas pessoas da minha sala preferiram os cálculos pesados de eletrônica e não focaram tanto na física como a realidade mostra. Tipo, a importância do dióptero plano é basicamente para entender os diversos fenômenos ópticos, como a ilusão da profundidade de uma piscina, a aparência quebrada de objetos imersos na água e a formação de imagens em lentes. Basicamente, com esse site que eu estou usando aqui, que ele é muito usado nas aulas do professor Acílio, que ao ligar, vemos basicamente a linha de isso aqui é o feixe de luz e normalmente seria para ela continuar aqui. Mas como vocês estão vendo, dependendo do meio em que o feixe de luz entra, ele acaba se desviando um pouco da trajetória normal dele. Que basicamente, em uma explicação mais ampla, seria que ao visualizar um objeto através de um dióptero plano, que é isso daqui, é possível perceber que a sua imagem tem uma posição diferente da posição real. E isso acontece basicamente devido a um fenômeno da refração da luz, que é caracterizado pela mudança de velocidade de propagação, como dá para ver por meio das ondas também. Que dependendo do meio, ela pode mudar. Aqui pode ser ar, mas tipo, eu posso mudar pra tipo vidro. E aqui, sei lá, ser água. Aí já vemos uma mudança. Ou aqui ser o ar e aqui a água. Enfim, diversas outras formas. Que basicamente seria quando uma luz sai de um objeto de maior índice de refração para um com menor índice de refração, como a água, o ar. A velocidade de propagação da luz aumenta. E, consequentemente, claro, os seus raios de luz se afastam do normal, que seria a linha que seguiria se não tivesse nenhum outro meio ali atrapalhando isso. E, em seguida, esses raios atingem o olho do observador. Contudo, ele não enxerga o desvio da luz, ele enxerga o prolongamento dos raios que chegam aos seus olhos. Assim, ele visualiza uma imagem mais acima do que está na imagem realmente, da realidade. Da mesma forma, ocorre quando o objeto com menor índice de refração vai para um com maior refração, como mencionado anteriormente, claro. Mas o que seria o índice de refração? O índice de refração existem dois tipos, o absoluto e o relativo. O absoluto é quando o valor possível é 1. É calculado basicamente pelo valor entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em outro meio. O índice de refração relativo, por sua vez, é determinado pela razão entre a velocidade da luz em dois meios, que não seria o vácuo, podendo ser menor que 1. E a fórmula, claro, que é para usar ele, é N igual C dividido por V. Ou um novo Celta V, como eu apelidei. Que N seria o índice de refração, C seria uma velocidade no vácuo, que no caso seria 3,0.10 na oitava, e V seria a velocidade da luz no meio em si. Normalmente, as questões já vão dar o índice de refração, então não vai ser necessário calcular ele, mas a gente vai ver isso mais aprofundado. Como eu citei lá no começo, a profundidade de uma piscina é um bom exemplo de índice de refração, ou melhor, um dióptero plano, em que todo mundo que já foi na escola que tem piscina, algum lugar que tem piscina, percebeu que ao ver de fora, você tem a ilusão que a piscina tem uma profundidade menor do que ela realmente tem. Daí quando você entra nela, você basicamente, oh meu Deus, eu não deveria ter entrado nesse local que é tão fundo da piscina. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, eu levei um susto em todas as vezes. Mas isso acontece devido ao fenômeno da refração. Como o índice de refração do ar é menor do que o da água, a luz se propaga com uma velocidade menor, no caso, aproximando o raio de luz da linha normal.
Assim, o observador de cima visualiza a imagem do fundo da piscina mais em cima do que realmente ela está. Daí, desse jeito, a gente tem a impressão de que a piscina é mais rasa. E só sabemos a sua real profundidade quando realmente entramos ela aí, que a gente leva aquele susto. E, claro, não tem como a gente calcular um diâmetro plano. E sua fórmula seria basicamente essa que está aparecendo aí para vocês. P sobre P' igual a N2 sobre N1. Que basicamente seria o P normal, a posição real do objeto, onde ele realmente está. O P' seria a posição aparente, onde tipo, o observador acha que ela tá. O N2 seria o índice de refração do meio de onde o observador tá. Ou seja, se você tá vendo algum objeto dentro de uma piscina, o N2 vai ser o índice de refração do A. E o N1 vai ser o índice de refração do meio onde o objeto tá. A mesma coisa, se for numa piscina, você vai ver dentro da piscina. E tem, tipo, vários e vários exemplos de um diâmetro plano. Mas por que a gente não resolve algumas questões antes para ter certeza que o conteúdo realmente foi captado, né? Pronto, eu separei 3 questões aqui que são de universidades pra gente poder testar o que foi visto anteriormente, tá bom? Por exemplo, essa aqui. Os índios amazônicos comumente pescam com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o peixe arqueiro captura insetos, os quais ele derruba sobre a água, acertando-os com jatos disparados de sua boca. Esse peixe arqueiro, eu só fui descobrir a existência dele na aula que o Acílio falou sobre essa questão em sala de aula. Eu não tinha noção nenhuma de que esse peixe existia, e ele é muito legal. Eu vou estar deixando aqui uma imagem na tela dele. Tipo, é um peixe, mas tipo, ele atira com arco, é muito legal. Enfim, em ambos os casos, a presa e o caçador encontram-se em meios diferentes, na água e no ar. As figuras abaixo mostram qual é a posição da imagem da presa, conforme vista pelo caçador em cada situação. Aí o que a questão pede. Identifique em cada caso em qual dos pontos mostrados o caçador deve fazer pontaria para maximizar suas ações de acertar a presa. Então, basicamente, o caçador tá vindo por aqui. Essa seria a visão normal do caçador. E essa seria a visão normal do peixe arqueiro. Mas, como sabemos que são índices de refrações totalmente diferentes, por que não vemos isso usando aquele site? Ok. Aqui estamos, de volta pro site. Digamos que esse laser aqui seja o caçador. E digamos que por aqui, mais ou menos, tá o peixe que ele quer pegar, enfim. Aí vamos ativar a linha. Normalmente, como a gente viu naquela outra questão, a linha segue essa trajetória aqui. Mas como podemos ver, ela desvia um pouco. Tá vendo? Ela desvia um pouco. Então, se a gente for seguir o padrão, essa linha desviada seguiria mais ou menos até aqui. Não ficou uma linha reta, mas dá para entender. Ou seja, a visão que o homem tem do peixe seria em B, mas onde o peixe realmente está seria em C. Então a gente pode descartar a letra A, a letra B e a letra C, que falam que o homem está em A, está em A e está em B. Tá bom? Sobrando apenas a letra C e... A letra C não, a letra D e a letra E, pra gente ver. Que é exatamente analisar onde o peixe arqueiro tá nesse negócio todo. Porque o inseto, na visão do peixe arqueiro, tá aqui. Mas não seria diferente, já que o peixe arqueiro tá vendo da água pro ar? É isso que a gente vai ver no outro site. Muito bem, tá aqui eu de novo. Eu troquei os índices pro laser ser o peixe e aqui ser onde está o inseto. O peixe tá vendo o inseto nessa linha. Mas, como todo mundo sabe, o inseto vai estar seguindo essa linha aqui, contínua. Deixa eu só entortar mais um pouquinho. Pronto, ele vai estar seguindo essa linha aqui. Se a gente... Exatamente, vai estar seguindo assim, retinha. Mas vai entortar. Ou seja, o peixe não vai estar em 1 e nem vai estar em 3. Não vai estar em 2, no caso. Não vai estar
em 1 e nem em 2. Vai estar em 3. Por quê? Porque a linha ela vai continuar sendo contínua até bater aqui. A mesma coisa pro arqueiro. Vai se refratar a luz e o peixe real vai estar aqui. Se você não entendeu até agora, vamos passar para a próxima questão, que aí vai envolver cálculo. Muito bem, então aqui na nossa segunda questão assim. Um helicóptero faz um voo de inspeção sobre as águas transparentes de uma certa região marítima e detecta um submarino a uma profundidade de aparentemente 450 metros. No momento em que seus centros estão unidos pela mesma vertical, o índice de refração absoluto da água é 1,5 e o do ar é 1,0. Determine a profundidade do submarino. Ou seja, como eu falei, a maioria das questões dá o índice de refração dos dois meios. Mas tem questões que vão pedir o índice de refração. E o que nós temos aqui? Aonde detecta um submarino a uma profundidade aparente. Aparente, ou seja, nesse aparente já entrega que é o Pelinha. Ou seja, o Pelinha é 450 metros. O índice de refração do mar é 1,5 e o índice de refração do ar é 1. Aí, nós colocamos o N2 e o N1 e fazemos a fórmula. O que ele quer, basicamente, a profundidade real. P, 450, igual N2, que seria, no caso, 1,5, por N1, que seria 1, no caso, né? Que é 1,1, vamos facilitar. Aí é só a gente multiplicar cruzado. 450 multiplicado por 1,5, que no caso seria 675. De 775 nós dividimos por 1, que não vai dar em nada, basicamente, que vai ser 775 metros. E olha aqui a opção C. E vamos lá para a última questão para finalizar. Vocês lembram que eu disse lá no começo que na maioria das questões eles dão índice de refração, mas tem questões que eles não dão. Por exemplo, nessa aqui. Em um experimento temos uma placa de vidro, que é atravessada por um feixe de luz. Nessa placa de vidro em especial, a velocidade da luz é 2,5 multiplicado por 10 na oitava. Considerando a velocidade da luz no vácuo como sendo igual a 3,0 multiplicado na 10 na oitava, marque a alternativa que corresponde ao índice de refração do vidro. Normalmente tem no livro o índice de refração, mas ele é um valor aproximado do que tem no livro. E vocês lembram a fórmula lá do começo do índice de refração. Novo Celta Veloz. N igual C dividido por V. Que nesse caso seria o N, que é o índice de refração que ele quer, que no caso é o do vidro, por 3,0, que é o 3,0 multiplicado na oitava, que é o do vácuo, e 2,5 multiplicado por 10 na oitava, que seria basicamente, em especial, a velocidade da luz. É a velocidade da luz. Como aqui temos 10 na oitava duas vezes, nós podemos simplesmente cortar eles. E só dividir o 3 por 2,5. Que nós teremos, no caso, 1,2. Bonitinho. Ou seja, podemos dizer que o índice de refração de um vidro, nesse experimento em específico, é 1,2. Gente, se eu tiver falado um pouco rápido demais, vocês podem voltar o vídeo aí quando quiserem. O site também
Se vocês tiverem visto, ele tá com um nome lá em cima, bonitinho, se vocês quiserem testar pra brincar e tudo. E essas questões que eu peguei, eu não sei se tem no livro de vocês, mas provavelmente vai ter essas questões no livro de vocês, então é bom já vocês já irem estudando elas. E por mais que muitos julguem o dióptero plano como algo, sei lá, algo banal assim, é muito importante saber isso. Por N motivos. Não só se você vai trabalhar com isso um dia, mas para você entender ao mundo ao seu redor, que é justamente essa a função da física, você entender o mundo ao seu redor. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, de algum jeito. Então, muito obrigado pela atenção até agora e tchau!